Bom dia a todos. Agradecemos o tempo para estar conosco neste webinar importante sobre resposta de Fab Labs, makers e empresários na fabricação digital contra a Covid-19 no Brasil. Meu nome é Reinhard Kulterer, sou gerente de Trodat Carimos para a América Latina e por mais de 20 anos trabalhei na empresa Trotec para esta região, onde tive muito contato com os Fab Labs, makers e empresários que usaram a tecnologia laser nas suas instalações. A América Latina é normalmente a região mais afetada na pandemia, com o Brasil no segundo lugar a nível mundial, com mais de 1,7 milhões infectados, e Peru no ranking número 5, Chile no ranking número 6 e México no ranking número 8, como Covid-19 em plena expansão. A falta da estrutura dos governos em responder adequadamente ao desafio da pandemia fez que muitas empresas, fábricas e makers tomaram rapidamente iniciativas importantes na luta contra a expansão do vírus. Temos hoje com nós representantes do movimento Fab Labs e Makers no Brasil, apresentar Ângela Babur, de São Paulo, diretora executiva da fundadora de Lora Atelier e da Fab Academy Nord no Brasil. Temos Gabi Agostini, fundadora de Olap Makerspace no Rio de Janeiro e idealizadora da plataforma Protege Brasil. Também temos por parte dos makers a Cadu Braga, coordenadora da iniciativa Makers contra a Covid-19 em São Paulo. E temos os dois empresários, temos com nós outros Gerhard Machallinger, presidente da G-Light e Trenord, em Feira Santana, na Bahia. E temos também, lá no sul do Brasil, Jackson Nunes, presidente da Solo Grave e de Leisa, J. Leisa Tubarão, Santa Catarina. Iniciamos a conversa com a Ângela, do ateliê Elora, artista e cientista que involucrou muito cedo, desde o início, na luta contra a Covid-19 no Brasil. Ângela, então eu vou deixar a tela para ti, para você apresentar um pouco sua experiência e como foi a forma que você entrou nesse projeto e suas atividades que você está desenvolvendo. Bom dia, Reinhard. Bom dia pelo convite e é uma honra estar aqui. O Reinhard sempre presente conosco, com os Fabers e Makers da América Latina, né? Não só, ele foi modesto dizendo que ele só dirigiu ou esteve na frente da Trotec todos esses anos, mas eles têm sido um parceiro incansável em todas as pequenas batalhas nossas do dia a dia. Muito obrigada, Reinhard. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E iniciar aqui a minha apresentação. Opa. Aqui. Pronto. Então estamos aqui nesse webinar organizado pela Trotec, né, e para falar um pouquinho sobre essa nossa resposta aí dos Fab Labs, dos makers e os empresários, tudo que aconteceu na pandemia. Da minha parte, eu estou falando em nome da rede Fab Lab Brasil, né, e com a conexão com a rede da América Latina, da Rede Lat, da qual eu sou representante no Brasil, para a rede latino-americana. Então, faço essa conexão, sou coordenadora da rede Fab Lab Brasil na interconexão com a rede latino-americana. Vocês vão ver que a minha atuação tem bastante a ver com a atuação da rede Lat. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de passar essa impressão que eu tenho de que realmente essa pandemia é uma oportunidade da gente recomeçar, da gente repensar aquilo que a gente estava vivendo e como isso poderia ser
aproveitado de forma positiva, apesar de todos os problemas e de toda a tristeza, de todas as mortes e de tudo que a gente está vivendo, como a gente pode fazer do limão uma limonada, né? Como dizia. E, bom, desde que a pandemia foi declarada, né, a gente, nas reuniões, eu tenho uma reunião semanal com a Rede Latte, e nós começamos a discutir, a partir de uma primeira apresentação sobre Covid do Júlio Valdívia do Peru, em 17 de março, a gente começou a discutir o que a gente poderia fazer, né, como rede de Fab Labs e como voluntários, e a convite por sugestão do Benito Juarez, que é o presidente do FabLab Peru, ele criou um grupo, né, onde estaria eu, o Oscar Campo da Colômbia e o Emílio Vélez de El Salvador. Aí depois a gente introduziu a Adriana Cabreira, também da Colômbia, mas que está sitiada, né, mora na Alemanha, por justamente ter essa vivência, né, já do que estava acontecendo na Europa. Então, o nosso papel era tentar pensar em conjunto como a gente poderia estimular todos os Fab Labs, os makers que a gente teria contato para poder combater a pandemia. Então, nós tivemos já no dia 24 de março, essa primeiro Fab Talk, né, falando do que a gente discutiu, e as nossas reuniões, né, o que a gente discutiu mais ou menos, estaria nessa linha de atuação, né. Como a gente podia ajudar, né? Então, quais seriam os nossos focos de discussão? A gente pensou que primeiro a gente deveria identificar as necessidades da população, e isso demandaria uma comunicação muito intensa, né? Propor atividades, atitudes, investigação para tratar de suprir essas necessidades. Então, a gente não pensou só nos equipamentos, mas a gente estava pensando na pandemia como um acontecimento social amplo e que iria necessitar de muito apoio em diversas áreas, né? Trabalhar na prevenção, educação, entretenimento, formação, foi um outro tema que a gente achou que a gente poderia contribuir, de forma que as pessoas pudessem aproveitar esse tempo em casa para formação, com cursos, workshops online, tudo gratuito, né? Cooperar com a atenção das áreas mais pobres, então tinham exemplos, por exemplo, de áreas dentro do Peru, e aqui no Brasil também a gente sabe que tem, onde os trabalhadores rurais mal poderiam lavar as mãos no meio de onde eles estão trabalhando. Então, como a gente poderia pensar em criar ou desenvolver soluções, né, muitas vezes caseiras, para instalar, por exemplo, uma pia, uma situação para poder lavar as mãos sem ter um contato com a torneira, ou poder distribuir álcool gel, ou de que maneira a gente podia contribuir com isso. Também cooperar na pesquisa e desenvolvimento dos acessórios para respiradores, impressão 3D, corte laser, tudo que pudesse ser feito a partir dos Fab Labs e dos makers. E muito importante, a gente achou que toda essa discussão deveria ser centralizada em repositórios, né, com todas as informações dos projetos de respiradores, máscaras e EPIs, para que as pessoas pudessem compartilhar. Então, essa questão que a gente reúne hoje aqui, que depois no final, ainda mais para frente, a gente vai falar das plataformas, foi uma coisa que no primeiro momento a gente já viu que era necessário, né? Pensar também em equipamentos de baixo custo. Então, como a gente sabia que um dos problemas principais eram os respiradores, que eram escassos, né, e a gente ia precisar de muitos. Então, como pensar em um respirador de baixo custo e com automação por Arduino, etc. Máscaras feitas com sobras de tecido, porque essa questão da máscara, desde o início no Brasil, foi dito que não precisava se usar máscara, mas a gente sabe que isso foi dito só porque não tinha máscara suficiente nem para o pessoal da saúde. Então, se todo mundo saísse comprando máscara, como aconteceu com o álcool gel, as máscaras sumiriam e a gente não teria a proteção para o pessoal mais importante, que é o que estaria na linha de frente. E depois conteúdo também para as pessoas viverem em casa com os filhos, né, de forma a poder se sentir gente, não gado acuado, na verdade, dentro de suas casas no tempo de confinamento. Então, essas linhas de organização, de atuação, passaram, então, por essa organização, como reuniários e toda essa ação numa plataforma, depois numa plataforma, né, a questão da saúde, trabalhar na prevenção, na educação e na produção dos equipamentos, a pesquisa, então, pensar nos melhores projetos, processos e práticas, os materiais, então, ver como esses materiais poderiam ser obtidos ou poderiam ser compartilhados, pensar também no processo de produção e de distribuição, tudo isso sendo muito bem documentado, obviamente. Na questão da educação, a gente tem a educação formal, foi já um
um desafio enorme, como preparar os professores e os alunos para essa migração do presencial para o online, e como apoiar essas, para que tivessem condições de aula, porque a gente sabe que em muitos lugares, a gente tem exemplos, por exemplo, de lugar onde uma mãe compartilhava a rede do seu celular para 4 filhos, sendo que não, ela não tinha nem plano de dados minúsculo, né? Então, como poderia ser feito isso? A questão do informal, aí cursos, oficinas, como eu já falei. A questão do abastecimento foi outro ponto que a gente discutiu, pensar em como a gente poderia ter uma situação de pensar esse abastecimento de forma a poder substituir materiais, coisas que tivessem em falta. A questão da economia, como ajudar os pequenos negócios, aqueles que viviam do que era vendido nas ruas, etc. E pensar também nessas estratégias de plataformas de cooperação, como a gente falou das plataformas, e em alguns casos com aplicativos que pudessem auxiliar esse pessoal que teve perdas econômicas grandes, né? E na parte social também pensar nessa atuação para aqueles que estavam dentro de casa, o que a gente poderia oferecer de conteúdo, de qualidade, para que eles pudessem estar em casa bem, diminuindo a tensão e a violência doméstica, que a gente sabe que cresceu bastante, ou iria crescer naquele momento, né? Então, isso foi já lá no fim de março que a gente discutiu tudo isso, e a partir daí a gente fez na Rede Latte muitos Fab Talks, né, conversando com o pessoal da Europa, que já tinha passado por isso, com as iniciativas de cada país da América Latina, como que estavam resolvendo, né, e também depois a gente fez essa interlocução entre as pessoas que estavam pensando na documentação e nas plataformas. Então a gente teve um bate-papo só sobre plataformas, onde participou o pessoal do Equador, do Peru, e a Gabriela aqui, que está aqui conosco, que vai falar também da Protege BR. E aí, a última Fab Talk aqui, que é relacionada a esse tema, que a gente teve no dia 30, foi sobre o Covid, o combate na região da Amazônia, que é muito especial. Então, a questão de transporte, de tudo, é muito complexa, a questão da chegada dos materiais e a distribuição desses materiais. Bom, aqui no Brasil, né, desde o começo, aquela loucura de todo mundo tentando se organizar, a gente fez chamadas em todos os grupos de WhatsApp e de redes sociais, e os grupos de WhatsApp começaram a se formar de forma muito desordenada, mas depois começaram a se organizar por estados, por regiões e por iniciativas, e depois as iniciativas foram se concretizando, se juntando, até no sentido de poder ter toda essa situação de financiamento e de como fazer, porque cada um realmente começou com o que tinha em casa, os laboratórios fechados. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maior rede, que era a rede FabLab São Paulo, estava desativada, estava fechada, e foi feito, então, todo uma força-tarefa para levar todas as impressoras 3D para um FabLab só, para poder dar conta de produzir os face shields, né, que foi o que mais foi produzido, porque mesmo no começo a gente nem sabia o que era necessário ser produzido. E depois os face shields passaram da impressão 3D para o corte laser, esteve presente desde o início, né, na parte da tela de frente, mas depois passou a ser praticamente feito inteiramente no laser, e muitas escalados industrialmente na injeção, né, no molde de injeção. Bom, a gente teve muitas ações no Brasil, em todas as áreas, né, inclusive na questão de comida. A gente tem aqui a foto do pessoal do Lago São Francisco oferecendo 3.000 refeições dia para o pessoal que está em estado de vulnerabilidade, e muitas outras iniciativas. Também a gente seguiu com a Fab Foundation e fazendo parte do Global Talks, que foi organizado esse Fab Does Not Wait. Desde o primeiro momento, o Nilga Schenfeld nos alertou de que os Fab Labs não poderiam esperar, a gente teria que ir em frente, enfrentar essa situação e contribuir da melhor forma possível, compartilhando todo esse conhecimento. A gente teve muitas outras ações, inclusive um Symbio Creation que eu participei no Peru, estimulando o pessoal das universidades, os estudantes, para pensarem em soluções também da parte deles. E a gente culmina com as plataformas, que acho que vieram para realmente auxiliar tudo o que estava acontecendo a nível de América Latina. Essa plataforma que tem nesse link, no C19 FabLat,
onde a gente tem todo um mapeamento de todas as iniciativas e dos Fab Labs de América Latina e a produção e tudo mais, e no Brasil, como é um país continental, realmente a gente precisava de uma plataforma nossa, e foi desenvolvida pelo Protege BR, aí com a Gabi Agostini, ela vai falar mais sobre isso. Meu tempo aqui já acabou, então depois tem os links de interesse, alguns de repositórios importantes que foram feitos já no início pelo MIT, pelo pessoal da Europa, esse Carobles, e depois a gente tem alguns links de alguns fóruns de discussão e de repositórios de projetos. E queria só terminar dizendo que foi, o Aristarco falou naquele Global Talk, no one is coming, quer dizer, ninguém está vindo. Realmente a gente precisava tomar a frente, e eu me sinto, assim, nesse papel de interlocução, realmente eu fiquei nesse papel de levar e trazer as informações dentro dos grupos, e poder fazer essa conexão e alertar para o que estava acontecendo, ou até como farmacêutica bioquímica, que eu também sou, opinar nos projetos e dar alguma ajuda na questão das melhores práticas, e é isso. Como a gente não sabia que era impossível, a gente foi lá e fez. Eu acho que a gente conseguiu ser muito importante, né, nesse combate do Covid, a partir dessa nossa atuação. Acabei aqui. Acho que o que eu tinha para dizer é isso, depois a gente entra na discussão. Bom, Ângela, muito obrigado, veramente impressionante, e para minha parte também, eu fui muito inspirado por movimento Makers e Fab Labs. Eu me recordo, 17 de março, começou o lockdown completo em Peru, que foi até julho agora, então foi um fechamento completo da economia. Exatamente, eu pensei, e que podemos fazer? Então, como eu trabalhei 20 anos na Trot, pensei, bom, temos mais de 1.000 lasers instalados na América Latina, e que seria se cada showroom que a gente tem se transforma em unidade de produção para ajudar? Então, nós outros também, inspirados por muitos desenhos desse Fab Labs, entra na própria comunidade nossos, dos usuários de Trotec, começamos a intercambiar desenhos das plataformas abertas, e hoje em dia, na verdade, estou muito contente que mais de 90% dos showrooms instalados na América Latina, dos nossos parceiros de Trotec, estão já produzindo face sheets e está involucrado em projetos de conter o Covid-19. Tenho o grande honor agora de estar com nós outros Jackson, da Solograve, né? Jackson parceiro nos outros também por mais de 20 anos, ele vai um pouco conversar qual foi sua experiência, né? Dentro desse problema que surgiu, na verdade tem nada, né? Foi uma surpresa que ninguém pensou que isso vai atingir tão rapidamente a parte global de todas as economias. Jackson, você pode um pouco compartilhar a tua experiência conosco? Bom dia. Bom dia. Bom, nós somos uma empresa de Santa Catarina, nós trabalhamos com distribuição dos carimbos da Trodat já há mais de 20 anos, e com distribuição dos equipamentos da Trotec, então há um pouco mais de 10 anos. Quando começou a pandemia, nós fomos tomados de surpresa, que nem o Reinhard falou, né? De repente a polícia passando na rua, mandando fechar todas as empresas. E nós temos uma empresa, a Solograve, nós somos um grupo de 3 empresas, né? A Globo Importação e Exportação, que trabalha com a Trodat, a JR Laser, que trabalha com a venda de equipamentos laser, e temos a Solograve, que usa esses equipamentos laser para fabricação e venda de produtos aqui na região, em Santa Catarina. Nós estávamos naquele momento de pandemia parados, e de repente o que a gente pode fazer para ajudar? O grupo de distribuidores da Trotec a nível mundial começou a apostar as iniciativas deles de fazer face shield e máscaras. Então, eu convidei os colaboradores da Solograve, da JR, a irem trabalhar para a gente fazer, então, máscaras e face shield para fazer distribuição. De fato, a gente fez aí milhares de máscaras e foi feito um pequeno vídeo, esse que eu estou compartilhando, onde a gente produziu usando PETG e acrílico, assim, milhares de face shield, distribuiu aqui na prefeitura, hospitais, clínicas, né? Quem a gente sentia que precisava. Tínhamos um estoque de luvas também, entregamos esse estoque de luvas. Aqui, na hora da produção, a gente fez também caixas incubadoras, a gente doou para hospitais,
Então, a nossa ideia foi não ficar parado, né? Usar os equipamentos, usar o pessoal que a gente tem para fazer essa distribuição aí de materiais. Além disso, a gente fez uma série de acessórios para as pessoas não terem que tocar com a própria mão para chamar elevador e acender luz, e também fez essa distribuição. E de produção nossa, a gente fez face shields, adultos e infantis, né? Assim, mais de 7 mil, talvez 8 mil face shields para distribuir aqui localmente. Nós temos clientes no Amapá que fez, em um mês, 30 mil face shields. Nós temos cliente aqui em Minas Gerais, o Zé Vieira, usando as máquinas laser dele também, ele fez máscaras de TNT para doação. Então, tem servido esse momento para ver que as pessoas querem ajudar, querem se mobilizar. Isso tem sido muito bom. A gente promoveu também um webinar para os fabricantes de carimbos, porque vários deles já têm máquina laser para produzir os carimbos, né? Então, a gente orientou a fazer carimbos para fornecer para as indústrias que entregam produtos de delivery, por exemplo, informando que esse material está higienizado. Também buscar pessoas que estão fabricando para venda suas máscaras, um carimbo para informar, olha, essa máscara que eu estou te entregando está higienizada, não precisa se preocupar, ela está embalada, né? Se precisar comprar mais, está aqui o telefone onde procurar mais, caso precise. Então, o nosso trabalho tem sido esse de dividir ideias, compartilhar ideias, orientar as pessoas como usar melhor os materiais e as máquinas, e também promover para que a gente possa, assim, ter mais gente como todo esse grupo de pessoas que participam agora, né, que façam a sua parte no local onde estão, para que, em conjunto, o resultado total, a gente tenha, assim, um melhor bem-estar para a nossa população, que, em última instância, é isso que a gente está fazendo, é ajudar o meio ambiente que a gente está. Jackson, me lembro, vocês foram um dos primeiros que atuaram, né? Depois a gente dividiu muitos projetos, vocês com a América Latina inteira. Você fez um pequeno vídeo também, você lançou um vídeo deste início já em março. Opa, sumiu o áudio, vai. Não consigo escutar, Rainer. Não consigo escutar. Não, Jackson, você fez um vídeo deste início, né, sobre a sua atuação na Solograph, que vocês foram uma das primeiras empresas que, na América Latina, que fizeram uma campanha grande também em Facebook, Instagram, como todo mundo pode ajudar, que tem um laser. Você pode compartilhar essa pantalla com nós? Acho que está conseguindo enxergar aí, não? Ok, perfeito. Esse vídeo foi feito com os colaboradores da empresa que aceitaram o convite para vir ajudar no momento da pandemia. Na verdade, aqui a máquina 3D produzindo, no começo a gente fez com 3D e laser, e depois a gente conseguiu mais produção fazendo 100% a laser. Não, essa aqui então é toda ela feita a laser. Aqui, essas caixas incubadoras, né? Opa, tem um delay, a caixa incubadora aqui, né? A produção de máscaras. Então, assim, foram milhares de materiais aqui, colocando as luvas, e junto a gente filmou na hora da entrega, aí na prefeitura, né? Eles recebendo nas clínicas esse material. Eu tenho que agradecer, assim, o pessoal da Solograph, da JR, aqui da Globo, porque nós usamos materiais para fabricar carimbos como amortecedor para essa máscara poder ser usada mais tempo sem machucar a testa do usuário, né? Essa preocupação dela ser confortável também. Então, obrigado aí a toda a nossa equipe que voluntariamente se apresentou para a gente conseguir fazer essas doações. E fotos de máscaras, né? Infantis e adultas. Na realidade, Reinhard, existe um protocolo que as empresas têm que manter avisos de que é obrigatório aqui em Santa Catarina, pelo menos, o uso de máscaras de tecido. Então, a gente fez essas sinalizações aqui, né, doou e também vendeu essa sinalização para quem
queria comunicar aos seus clientes, né? Então, uma série de sinalizações em que a gente distribuiu e disponibilizou para venda. Aqui uma máscara 100% em PETG, um material bastante flexível. Essa aqui é uma máscara que a gente procurou fazer o mais barato possível. Então, ela é feita, cortada a laser, 100% em PETG. Né? Já pensando aqui na ventilação, por isso ela tem essa curva meio estranha em cima, que é para ventilar a respiração e não borrar, né? E aqui, então, feito em acrílico, com os furos para ter a mesma ventilação, mais confortável. A gente, com o tempo, andou mudando o projeto, então tem projetos mais confortáveis. Esse aqui é o último, feito 100% em PETG. Essa fita branca é um PP, uma cinta mais durável e mais confortável, que pode ser limpo aí com álcool sem problema nenhum, não danifica o produto, né? Aqui com EVA, essa parte preta é um EVA que nós fizemos maior, ouvindo aí as pessoas que estavam usando para ser mais confortável durante o Bom, Jackson, uma pergunta, vocês que foram muito rápido em responder e ser ativo nesse segmento, transformando sua empresa hoje em uma produtora de face shields e de outro material de sinalética e de proteção. Você tem uma ideia, mais ou menos, qual foi a quantidade que vocês chegaram a produzir nesse tempo? Quanto face shields por momento, qual é a medida por semana? A gente pode sentir um pouco o impacto, não? Ô, Rainer, a gente, no começo da pandemia, nós vendemos muito, talvez em um mês 5.000 peças. E também cortamos muito material para terceiros, sem cobrar. Então, olha, a gente tem as nossas máquinas 3D, a gente quer fazer máscaras, só que não tem quem corta. Então, a gente usava os nossos equipamentos para cortar o PETG, o acrílico, para fornecer para terceiros. O nosso equipamento 3D não é tão produtivo, ele não tem, a gente usa ele internamente para uso interno, não para venda. Então, a gente decidiu fazer as nossas peças de acrílico para ser mais rápido. Só que voltou agora a ter procura, porque a doença ela tem os seus ciclos, né? E nós estamos num ciclo aqui na nossa região de Santa Catarina com muita infecção, muita contaminação. Então, voltou a ter de novo uma demanda, procura por máscaras. Mas, no nosso caso, eu acredito que talvez em máscaras, entre 7 e 8 mil, aliás, face shields, né? A gente fez também vários escudos para colocar em mesas nas empresas, para não ter o contato direto do cliente com os vendedores, né? Se vendeu bastante também. Doamos também muitas peças dessas. Mas cliente mesmo, olha, tem um cliente com uma máquina Trotec, ele me falou que no Amapá, em junho, ele fez 30.000 máscaras. Uau! 30.000. Ele disse que a vantagem do equipamento Trotec é exatamente isso, é um equipamento produzido para trabalhar com muita produtividade. Então, que na região dele tinha muitos equipamentos mais com tubos de vidro, né? Que na hora de cortar o material deixava ele um pouco áspero e machucava as pessoas. Aí ele, então, com a máquina dele, fez essa produção do estado todo, né? E a demanda dele, então, segundo ele, foi mais de 30.000 máscaras no mês, usando esse equipamento Protec. Bom, isso se vê exatamente o que quer mostrar nesse seminário, que cada um pode ajudar e um laser, um 3D em casa, e uma pequena indústria, né, que ajuda as pessoas, né? Fazer 30.000 são 30.000 médicos, pessoas protegidas, né? Então esses são números mesmo significantes, né? A ideia é também juntar todas as atividades para os makers e os Fab Labs, também com os empresários que estão ativos, porque estou convencido que juntos com o movimento Maker e Fab Lab e os empresários estamos fazendo um câmbio, né? Não só no Brasil, como em toda a América Latina. E agora um projeto que me encantou, né, que é um monitoramento muito interessante que passa nesse segmento na América Latina, é a plataforma Protege no Brasil, onde Gabriela está bastante ativa, então eu vou agora invitar a Gabriela para conversar conosco sobre este projeto tão especial que acho que mudou e inspirou muitas pessoas, né, em entrar nessa luta tão importante contra o Covid-19.
Oi, obrigada pelo convite, obrigada, Ângela, Rede FabLab Brasil, Reinar, todo mundo. É uma honra, um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que a gente tem feito. Bom, acho que a Ângela já deu um panorama aí e o outro colega já mostraram um pouco do quanto que no Brasil a resposta tem sido rápida, porque também o desafio é muito grande, né? Então, estamos aí tentando enxugar um pouco esse gelo dentro desse processo que não está simples e nem fácil. E aí, bom, eu sou diretora do OLAB, que é um makerspace, que nasceu como um makerspace na cidade do Rio de Janeiro e é, na verdade, parte da rede dos Fab Labs aqui no Brasil, e ligado desde o seu início, em 2014, a uma série de espaços, né, de fabricação digital, da manufatura descentralizada e tudo mais. E a gente, na verdade, por estar em contato com várias organizações, empresas, universidades, centros técnicos espalhados pelo país e pelo mundo também, quando começou a pandemia, ainda em outros países, e as coisas não estavam ainda, né, assim, a gente não sabia o que ia acontecer no Brasil, já começou essa conversa do como que essas novas tecnologias, as máquinas de fabricação digital e esses espaços, essas competências poderiam ser usadas para produzir uma série de equipamentos que já se mostravam numa cena aí de escassez, né? Então, muitos protocolos desenvolvidos na Europa, na Ásia e tudo mais. E aí, dentro da PUC-Rio, que tem um departamento grande de fabricação digital, eu estava finalizando o meu mestrado ali no departamento de design, também começaram diversas conversas onde as pessoas começaram a colocar as máquinas à disposição, né, e a entender como é que se faziam esses multirões coletivos, cidadãos, para que pudessem usar essas infraestruturas. E aí, rápido começou, né, esses 1000 grupos de WhatsApp, Telegram, trocas de arquivos, e-mail daqui e dali, e a gente entendeu no OLAB que o nosso papel nesse contexto ia ser menos protagonizar a produção em si de alguns itens, até porque a nossa infraestrutura é bem pequena, né, não é nada robusto, e muito mais conectar pontas e tentar promover essas articulações e esses contatos. Então, primeiro a gente ficou numa camada ainda sem uma plataforma, fazendo esse contato na mão mesmo, então dialogando com as secretarias de saúde, indo atrás de quem eram as pessoas responsáveis dentro dos municípios, dentro dos estados, dentro do governo federal, das várias instâncias, das várias responsabilidades aí dentro do que estava sendo montado nos hospitais, por entender que processo era esse, que sistema que era esse de aprovação dos itens, Anvisa, enfim, uma série de complexidades. E aí a gente começou a fazer essas conexões, passando contato aqui e ali, um arquivo aqui e ali, conectando uma pessoa aqui e ali, e assim a coisa foi crescendo, até que a gente resolveu, de fato, montar uma plataforma. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para vocês verem a carinha que tem a plataforma, que é a Protege, que virou, né, a Protege BR, que basicamente é um site onde a gente focou em 3 camadas, assim, né? Primeiro, mapear as iniciativas que vinham acontecendo e que já estavam em curso, que não paravam de crescer. Então, hoje a gente tem dentro da plataforma mapeada 250 iniciativas em todos os estados do Brasil. Essas iniciativas são, muitas vezes, arranjos coletivos de cidadão, como Makers contra a Covid, que o Cadu daqui a pouco vai explicar mais, organizações que se juntaram para criar coisas, universidades que abriram a sua infraestrutura, empresas que começaram a fazer esse tipo de arranjo, de doação também, e arranjos dos mais híbridos possíveis, que a gente também entendeu a pandemia como uma grande oportunidade para a gente conectar esses agentes que normalmente não andam tão juntos assim, né? A indústria, a pequena indústria, o empreendedor, o inovador isolado, as organizações sociais e as secretarias de saúde, enfim, as competências do governo. Então, aqui também a gente focou em ter uma diretriz, uma grande lista dos contatos do Brasil inteiro, das secretarias estaduais, municipais, porque não estava tão simples assim para muitos dos makers e dos espaços entender as demandas e dialogar, né, com quem provinha as demandas. E também criamos aqui um diretório de projetos abertos, de 9 itens que a gente entendeu como, enfim, que estavam mais rolando ali no momento. Face Shield foi o grande protagonista dessa cena e vem sendo. Então, nesses itens, a gente colocou algumas diretrizes técnicas, contando com a parceria do Departamento de Design da PUC-Rio, para
elaborar muito desses materiais, os próprios arquivos para downloads, e, inclusive, uma série de links que colocavam manuais que foram feitos por alguns grupos, os termos de doação, todos esses processos mais burocráticos que ficaram por trás, aí, enfim. Então, a gente ficou aí nesse processo de fazer uma curadoria e uma coletânea mesmo desses conteúdos. E aí, enfim, isso é o que tem dentro do site, né? Para quem quiser acessar, protegebr.org. E aí a gente começou a evoluir um pouco e tentar mapear as entregas mesmo, né? E aí com o Face Shield a gente conseguiu os dados de 119 iniciativas no Brasil, que não representa o todo, é só uma pequena amostra, acho que tem muita iniciativa que não está aqui dentro, mas só com essas que a gente conseguiu chegar, dialogar, entrar em contato, pegar a planilha, validar para onde as pessoas doaram, a gente chegou aí em quase 1 milhão de Face Shields doados nesse conjunto de 119 iniciativas, né? Aqui está um mapinha que dá para você ver também no mapa de calor, onde você vê, né, uma produção maior do Sudeste, que deve também ter muito a ver com as nossas redes, com o fato da gente estar, né, no Rio de Janeiro e em diálogo muito forte com São Paulo. Com certeza, se a gente explorar, coletar mais, tem muita coisa nos outros estados para serem incluídas. Então, aqui é só uma tentativa de mostrar o quanto que, às vezes, quando a gente fala numa iniciativa de produção pequena, tem alguém produzindo 200 na semana, o que quer que seja, parece pouco, né, numa demanda de um país continental como o Brasil, mas quando você coloca num agregado, num conjunto que inclui várias dessas, entre aspas, pequenas, você consegue ter uma escala muito maior e consegue ser representativo. Você passa a ter uma produção que, enfim, que pode fazer frente aos desafios do país. Então, essa foi a nossa ideia, em tentar compilar esses dados. A gente está agora compilando outros dados também. E aí, outra coisa que a gente tem feito, dedicado aí uma boa parte das nossas energias, é em fazer conexões em Zooms, em lives, em reuniões, onde a gente conecta iniciativas que estão produzindo itens similares, né? Então, a gente começou com uma conversa com iniciativas de Face Shield, tentando estimular trocas de referências sobre as melhores práticas, os modelos, processos de distribuição, passando também pelos óculos, protetores faciais, os óculos também produzidos na laser, Face Shield, muita gente produzindo na laser também, como a Ângela disse, né? E depois ganhando escala até na injeção, enfim, fazendo outros processos. Passamos para os adaptadores para as máscaras CPAP, que são essas de ventilação não invasiva, que estão reduzindo bastante o número de intubação dentro dos hospitais. Passamos também por capotes hospitalares, que, enfim, já está dentro da galera da costura. Tivemos esse Zoom com o Suab, que agora vão começar a ser produzido em impressão 3D, impressão 3D de mais alta precisão, né, na sintetização a laser. Trouxemos, inclusive, a galera da Formlabs em Boston, que, enfim, foi pioneira, lançou isso e tem ajudado iniciativas e pessoas no Brasil a produzirem isso por aqui, usando as máquinas deles. E o último que a gente teve foi sobre essa espécie de caixa de isolamento, que tem aí em vários tipos, de várias formas, usando materiais também variados. O último não, foi o penúltimo. O último foi esse da dispositivo de radiação UV para descontaminação, né, dos ambientes hospitalares. Então, basicamente, a gente tem tentado mapear quem são as pessoas que estão produzindo, como elas estão produzindo, que técnicas elas estão utilizando, que processos, enfim, de que forma elas estão criando, e logo quando a gente encontra similaridades, encontra itens, a gente coloca, e às vezes até em reuniões fechadas, né? A gente teve casos de gente, por exemplo, no estado de Sergipe, se conectar com uma pessoa do estado de São Paulo, em que daí acabaram virando uma iniciativa conjunta, em parceria, onde um conseguiu passar o protocolo técnico para o outro, e eles ali somaram as ações, ou mentorias técnicas, onde as pessoas falam, olha, a gente, quando teve esse desafio, fez isso para resolver, usou esse tipo de maquinário, usou esse tipo de arquivo. Então, a nossa ideia vem sendo acelerar mesmo essas conexões, porque nesse processo da pandemia o tempo conta, então trabalhar de uma maneira aberta, não só do ponto de vista dos arquivos compartilhados, né, do open source no sentido técnico, mas também no sentido da agilidade da troca humana mesmo, de contar os desafios e os processos, porque não dá tempo de documentar tudo, disponibilizar para outra pessoa acessar. Então,
Então, a gente tem tentado fazer esses diálogos. Então, por hora é isso, assim, que a gente tem feito. E a gente entende, na verdade, que a Protege BR, esse tipo de plataforma, de estrutura, a gente está, enfim, bastante em diálogo com o Careables, que a Ângela citou no começo, que é uma rede europeia que já vinha trabalhando com produção de itens em Fab Labs para o setor da saúde, pensando no bem-estar dos usuários, que faz, enfim, é liderado por uma organização da qual eu faço parte em Berlim, que é o Global Innovation Gathering. Então, a gente tentou estabelecer esses diálogos locais e globais para que a gente ganhe agilidade. E a gente entende isso não só como uma infraestrutura emergencial do contexto de crise humanitária, né, e de modelos e afins que a gente vive, mas como uma possibilidade de promover diálogos entre agentes que não necessariamente dialogavam, né? Assim, ver as universidades se abrindo para os pequenos empreendedores, para as organizações sociais, para o diálogo com os hospitais, para as organizações como o Firjan, aqui no Rio, que é a Associação das Indústrias, as pequenas indústrias, as médias e as grandes, né? Tudo isso não necessariamente estavam em diálogo e a gente entendeu que a pandemia era uma oportunidade para promover essas trocas, porque acho que em conjunto a gente consegue ter muito mais potência e avançar e melhorar o país. E, de outro lado, construindo essa infraestrutura para um novo mundo, assim, né? Para um mundo onde a gente precisa ser mais aberto às nossas competências, habilidades, materiais, maquinários locais, para que a gente possa dar melhores usos para isso com agilidade e com uma generosidade para que a gente possa atender, de fato, os problemas do país, abrindo novos mercados, abrindo possibilidades e tudo mais. Só para concluir, um caso, por exemplo, quando a gente lançou logo no começo do Protege, uma pequena indústria de sinalização para aniversários infantis que fica na Baixada Fluminense, aqui no Rio, entrou em contato falando, olha, eu tenho um monte de máquina de corte a laser aqui, porque a gente, enfim, faz sinalização para a cidade inteira, para o estado inteiro e tal, e de repente está tudo parado. Como a gente faz para colocar isso à disposição? Porque a gente tem isso aqui, estou vendo que vocês estão usando, então como junto. E aí a gente conectou eles ao SOS 3D Covid, que era uma iniciativa que estava hospedada na PUC-Rio, aqui, que conectava um monte de makers e pequenos empreendedores, inventores, pessoas com habilidades técnicas e que estavam dispostos a voluntariamente fazer uma parte desses trabalhos aí nas doações para os hospitais. E, de repente, esse diálogo se deu e essa empresa começou a produzir isso também e até, enfim, produzindo isso comercialmente, porque tem oportunidade também de negócio, de mercado, não necessariamente tudo está sendo doado só nesse contexto emergencial. Acho que tem muita gente que descobriu vocações de desafios de produtos mesmo. Então, é isso, assim, a gente se colocou muito nesse lugar da informação, estamos super à disposição para trabalhar em conjunto e ver o que a gente constrói daqui para frente. Obrigada, estou aqui à disposição para perguntas e bueno, conversa. Gabi, muito obrigado. Eu acompanho a página Protege Brasil já há tempo, porque divulgamos em toda a América Latina. E quero só invitar todos os usuários lasers. Aqui você tem todos os files, todos já aprovados para fazer um download grátis. Tem os projetos. E também, claro, invitar as outras empresas, se tem projetos novos, colaboram, ajudam, porque é uma plataforma para todos, né, onde nós compartilhamos nossos conhecimentos, nossas experiências e estudo open source. Não? Então, a ideia é que dividimos o conhecimento para todos e as empresas que não estão inscritos, que trabalham com lasers, estão na produção do Faceshield, e o invitamos para entrar em contato com Gabi, se inscreve na página, né, e, como falou, as pessoas fazem a diferença. Então, você vê com a pessoa, vamos dizer, como um mini lab, começou a trabalhar e ajudou que podemos produzir 1 milhão de Faceshields no Brasil. Esse é um número significante e eu tenho certeza a Protege Brasil vai crescer, e ainda mais porque esperamos agora com esse seminário com mais usuários lasers vão juntar essas iniciativas tão importantes. E eu vejo esse tipo de plataformas também, não só por Covid-19, vão ser importantes para muitos problemas que vão surgir e onde esse trabalho em conjunto vai ajudar a encontrar soluções também usando a fabricação digital para vários problemas que vamos enfrentar na sociedade. E vou agora invitar o senhor Gerhard Maschalinger, da empresa Tronord Light, que está com nós outros também já há bastante tempo, né, já mais de 20 anos trabalhando em nosso grupo.
Bom dia, Gerhard. Bom dia, Reinhard. Bom dia a todos. Meu nome é Gerhard Maschalinger. Eu sou austríaco, mas moro já há 29 anos na América Latina. Desses 29 anos, 25 no Brasil e 4 anos na Bolívia. Em 1997, eu fundei a empresa Marshall em Feira de Santana, na Bahia, nordeste do Brasil. E a empresa tem 2 unidades de negócios. Vamos no slide. Eu tenho uma pequena apresentação para vocês aqui. Ok, um momento, vamos ativar a apresentação. Tem que... Um momento, já está aqui. Bom. Sumiu. Sumiu o slide. Sim, enquanto vamos carregar a apresentação, aí já está. Acho que está carregando. Bom, temos 2 unidades de negócios. A primeira foi a unidade G-Light, que é uma fábrica de produtos de iluminação, luminárias, lâmpadas. E a outra unidade, que é a Tronort, que desde o ano 2000, estamos distribuindo carimbos na região nordeste do Brasil. E eu acho que há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, começamos também a distribuição de produtos da Trotec. Um momentinho agora. Sim. A nossa empresa funciona numa área de 30 mil metros quadrados, 25 mil metros aqui em Feira de Santana, na Bahia, onde fica a fábrica, e um centro de distribuição em Blumenau, Santa Catarina. Temos hoje 300 funcionários internos e mais 100 externos. A crise pegou a gente também em cheio. Nós já sentimos os primeiros impactos em fevereiro, antes de todo mundo aqui, porque a gente tem escritório na China, e já em fevereiro, nosso escritório em China teve que fechar. Foi até um pouco irônico, em fevereiro ainda exportamos para nosso escritório 50 mil máscaras do Brasil para a China, para ajudar alguns fornecedores lá. Um mês depois, invertemos e importamos máscaras da China para o Brasil. Porque lá a pandemia começou, acho que quase 2 meses antes do que no Brasil. Como os impactos aqui no Brasil, primeiro, fechamento de comércio, distribuição ficou mais difícil, nós tivemos que buscar alternativas, inclusive para dar trabalho para nossos funcionários na fábrica. Aí começamos a produção de face shields. Juntamos a fábrica com uma distribuição de máquinas lasers, tivemos estoques de algumas máquinas da Trodec e colocamos tudo dentro da fábrica para produzir face shields. Começamos com 3 R500 e uma rede 300. Tem, acho que um vídeo sobre isso, um momentinho. Aqui vocês estão vendo o corte do PETG. Aqui a testeira que cortamos de acrílico, usando acrílico de 3 milímetros. E o EVA que usamos na testeira como proteção para ter um conforto maior no uso do face shield. Aqui a montagem. Chegamos a produzir mais de 50 mil máscaras desse modelo.
usando um elástico no fundo para ajuste com clipe. Assim, garantimos vários empregos dentro da fábrica. E fornecemos para a comunidade local e para todo o Nordeste máscaras e face shields. Fizemos também barreiras de proteção para a recepção, para proteger os nossos próprios funcionários. Fizemos divisórias de acrílico, tudo cortado com lasers da Trotec, porque logo tivemos alguns casos de Covid também dentro da empresa. Outro produto que fabricamos é um dosador de álcool gel, que todo mundo também tem que usar, inclusive na própria fábrica, na própria recepção da empresa, na área comercial, temos vários equipamentos desses distribuídos. E um produto da linha da Gelight, que foi uma indicação também do nosso escritório da China, é a luminária Protec Pro UVC. A luz UVC é uma dos métodos mais eficientes de esterilização de ambientes e objetos. A luz UVC consegue matar o Covid, bactérias, fungos, odores, etc. É muito usado até na esterilização de água. Nosso escritório na China usou isso desde fevereiro, quando no Brasil nem se falava ainda em Covid. E nos mandaram até via aéreo algumas lâmpadas e nós começamos a usar primeiro internamente, nos escritórios, recepção, salas de reuniões, essas lâmpadas. Depois de cada reunião, esterilizamos meia hora o ambiente. Pode-se esterilizar máscaras e outros equipamentos. Depois, em março, iniciamos a fabricação aqui no Brasil desses equipamentos. Temos vários modelos hoje, temos modelos pequenos de mesa, temos modelos medianos para consultórios, temos modelos grandes até com mais de 100 watts, que podem ser usados em clínicas, hospitais. Hoje tem lugares onde equipes internos, médicos, enfermeiros, enfermeiras, entram numa sala com lâmpada UVC para se esterilizar a cada 2, 3 horas. Isso é muito importante na fase que vivemos da pandemia, que está afetando todo mundo. Então, a necessidade de esterilizar todos os ambientes, tanto trabalho na área hospitalar, comércio, hotéis. Imaginem hoje quem quer entrar num quarto de hotel que não sabe quem estava lá antes. Então, a necessidade de esterilizar quartos de hotéis, restaurantes, é um uso muito amplo. Nós estamos ampliando a produção e querendo fornecer para todos os setores esse produto. Também estamos providenciando material de informação. Aqui uma vista da nossa fábrica de luminárias. Aqui é a fábrica de produtos LEDs. E aqui vocês veem a linha de montagem das lâmpadas luminárias UVC. Aqui é uma tabela que cada um pode depois ler com calma, sobre o impacto da luz UVC, com que distância, com que dosagem você consegue matar o vírus. Nós estamos também Nós estamos também com um projeto de produzir temperature gates, porém, isso atrasou porque o governo chinês não deixa exportar os componentes. Nós queremos fabricar isso aqui no Brasil e os chineses querem que a gente compre o temperature gate completo deles. Então, nós estamos, na verdade, com vários sensores de temperatura parados no aeroporto de Xangai, porque o governo não permite ainda. Mas eu acho que a gente consegue. Depois, a ideia também
produzir aqui no Brasil temperature gates que podem ser usados em aeroportos, hospitais, escolas, colégios e outros ambientes. A pandemia causou uma crise, com certeza, mas os chineses já usam para crise a mesma palavra, para eles significa oportunidades. Então, eu acho que nós, como empresários, temos a obrigação de fazer de cada crise uma oportunidade. A gente tem que sustentar a empresa, tem que manter os empregos, e na crise temos que buscar alternativas. E mesmo nessa crise do Covid-19, existem muitas oportunidades. E todos juntos, a sociedade global, hoje, no mundo globalizado, nós temos que pensar numa dimensão global, temos que vencer essa crise juntos. E eu tenho certeza que vamos conseguir. Bom, muito obrigado, Gerhard. Foi mesmo impressionante, né? Com a empresa se reinventou, na verdade, não? Ampliou nosso foco também para questão para ajudar, apoiar e própria sobrevivência, não? Nós temos também muitas empresas pequenas hoje, onde a fonte principal de ingresso é a sua fabricação digital, porque em outros países da América Latina o lockdown foi muito mais drástico. Simplesmente algumas empresas não podiam sobreviver, e esses que se dedicaram à produção de EPIs com fabricação digital lograram, e muitas vezes com a ajuda dos próprios Fab Labs, né, ter um permisso específico para trabalhar, e segurou o negócio deles, porque temos países que estavam em 3 meses em lockdown, e muita pequena empresa familiar não aguenta sobreviver porque não tem nem os fundos financeiros para uma crise tão larga. Bom, vamos hoje também nós também distribuímos 10 mil máscaras de tecido com logomarca da Tronord e da G-Lite para nossos clientes, né? Foi uma ação que fizemos em maio. Junto com os outros produtos, nós enviamos uma quantidade para cada cliente para incentivar o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos comerciais dos nossos parceiros. Bom, isso fizemos em toda a América Latina, todos os distribuidores de Trorat, porque quando o está se abrindo de novo o mercado, falamos, bom, muitas pessoas do mercado informal, são empresas pequenas, então nós outros também fornecemos grátis milhares de máscaras em Bolívia, em Peru, em Colômbia, para quando os clientes estão se reabrindo, né, terem pelo menos uma proteção, e também muitos também damos face shields para eles, né, para trabalhar. E uma iniciativa também que chamou a atenção, que são os makers que começaram, são empresas muito pequenas, né? Muitas vezes são empresas individuais. Vou invitar agora nosso painel junto o Cadu, não? E eles também foram pessoas que foram muito rápido ativo em ser ativo na luta contra a Covid-19, né? E vamos conhecer agora um pouco a experiência do Cadu com o seu projeto que ele tem lá em São Paulo, que é a Make contra o Covid-19. Né, que vai nos contar um pouco sua experiência de como entrou, na verdade, nesse novo mundo, né, e como chegou a ajudar e formar uma ajuda concreta com todos os seus contactos, colegas que são makers, talvez as pessoas não sabem, são pessoas que se dedicam na fabricação digital, mas muitas vezes em espaços pequenos, pessoas individuais, mas quando se juntam em grupos, podem, vamos dizer, fazer um grande câmbio. Cadu, está contigo agora o painel? Ok, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito, Cadu. Maravilha. Bom, então, eu sou o Cadu Braga, um dos fundadores do Makers contra a Covid. É um coletivo autônomo que nasceu no primeiro dia de quarentena e segue vivo até hoje. A gente brinca que a gente espera o dia que esse movimento do Makers contra a Covid acabe e que a gente comece a ter novos problemas para resolver com a comunidade Maker. Mas uma coisa que eu acho importante antes de eu começar a apresentação é destacar primeiro a honra de estar aqui, né? Agradecer o espaço e acho que principalmente conseguir colocar essa diferença, né? De que nós temos aqui empresas, nós temos organizações grandes e o Makers contra a Covid ele se caracteriza justamente por ser um coletivo autônomo e horizontal, né? Então a gente somos um grupo de pessoas onde a maioria eu não conheço pessoalmente, o que mostra também a rapidez e a prestatividade desses makers, né? A gente conseguiu reunir só na cidade de São Paulo mais ou menos 120 makers, e no começo a gente estava produzindo face shield através da impressora 3D,
a gente fez esse modelo que se chama Viva SUS. SUS é o Sistema Único de Saúde, né? A saúde pública que tem aqui no Brasil. E a gente modificou o projeto que estava vindo principalmente da Prusa Printers, que é da República Tcheca, e a gente começou, então, a modificar isso com base no que a gente falava com o Hospital das Clínicas, né? A gente tem um canal direto com a doutora Rô, que é a chefe da UTI aqui de São Paulo, né? Do Hospital das Clínicas e dos hospitais de campanha, e a gente começou, então, a criar uma rede de prototipação entre makers e médicos. Nesse processo, a gente foi cada vez mais aprimorando, né? E chegamos agora no modelo da Viva SUS Flex. Eu vou explicar o porquê. Deixa eu tirar o escudo aqui. É uma mistura de silicone com plástico que é completamente maleável, e a necessidade dessa maleabilidade foi justamente para ajustar qualquer tipo de cabeça, né? Uma pessoa com cabeça maior, uma pessoa com cabeça menor, uma criança, um adulto, um médico e tudo mais. Tô com o cabelo todo bagunçado. Mas essa foi uma solução que a gente conseguiu quando a gente se coligou à indústria. Então, nós como makers, a gente estava produzindo uma coisa de 200 a 300 a cada 2, 3 dias, e a demanda não parou de crescer, a gente começou a receber muito chamado de hospital. Atualmente, a gente já entregou mais de 7 mil face shields. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ir mostrando uma apresentação aqui para vocês. Aí, pronto. Então, aqui é o nosso objetivo atual, né? A gente quer produzir mais 13 mil escudos e a gente está lançando nossa campanha, né? Aproveitar o espaço aqui, que de Makers contra a Covid agora se chama Geral contra a Covid, né? Que a gente pede para que todas as pessoas possam ajudar nessa campanha e nessa luta. Eu vou mostrar aqui as instituições que a gente já contemplou. Então, peraí. Aqui estão todas as instituições que a gente já contemplou. Esses são hospitais, UBS, centros clínicos, todos públicos, da Grande São Paulo. Embora a gente chegou a atravessar a fronteira e ajudar uma galera de Paraty, que é a primeira cidade do Rio de Janeiro, para quem vem de São Paulo. E não só aquelas instituições que não passaram no nosso crivo de qualidade hospitalar, ou seja, pela impressão 3D, aquelas que tinham alguma pequena falha, a gente doou para projetos sociais, né? Então, desde o CAPES, Casa do Povo, Cooperativa de Catadores, pessoas que atuam na Cracolândia, que é um lugar, uma das maiores crises humanitárias, né, do Brasil, é a Cracolândia, que existe aqui em São Paulo. A Igreja São Miguel Arcanjo, Instituto Luz do Mundo, Lar de Idosos, o MTST, o São Mateus em Movimento, o Sopão, Treino da Laje. Então são várias outras iniciativas, né, que a gente ajudou, pessoas que atuam em periferia, em favela, com população em situação de rua, para que essas pessoas não se expusessem ao risco, né, e conseguissem fazer o seu trabalho. Aqui é muito interessante, principalmente esse infográfico, que é a velocidade de produção, né? A velocidade de produção dos makers é essa linha vermelha, enquanto uma velocidade de produção industrial é a linha roxa. Na linha roxa a gente consegue produzir 800 por dia, né? Pela indústria. Agora nós já temos parcerias com indústrias e a gente conseguiu fazer um preço bem baratinho, né? Que a gente coloca R$10 é igual a um face shield, mas isso já considerando logística e entrega, né? Que são gastos adicionais. E a gente tira como esse mote, né? A pandemia é temporária, mas o SUS é para sempre, né? Por que a gente fala isso? Primeiro, porque eu sou um usuário do SUS. Então, na verdade, uma coisa que não sei se todo brasileiro sabe, mas todo mundo é usuário do SUS, porque é o SUS também que regula a vigilância sanitária. Então, aquilo que você come passa também pelo SUS, a água que você bebe também passa pela qualidade do SUS. Então, todo mundo é usuário do SUS, né? Então, que a gente possa fortalecer esse Sistema Único de Saúde. E aqui está a nossa campanha. Eu peço para que coloquem aí o link da nossa campanha. A gente ainda por enquanto, a gente só tem
3% da nossa capacidade de campanha aqui, a gente vai estender ela por mais um tempo, e a gente espera que, se possível, todas as pessoas que estão aqui, todo mundo que está assistindo, os colegas que participaram, possam pelo menos divulgar a nossa campanha, para que a gente possa entregar cada vez mais face shield para o Sistema Único de Saúde. Eu vou parar de... Aí, voltei. Então, legal, tá aqui, né, gente? Primeira vez que eu faço um negócio assim, que nem na TV, né? Tá aqui embaixo o nosso link do Catarse. E a ideia é isso, né? Que eu acho que uma boa mostra para quem precisa de alguma inspiração, assim, é que é isso, nós não somos uma empresa, nós não somos... e não que isso seja ruim ou bom, mas o fato é que nós somos um coletivo, não somos pessoas... Eu nem conheço pessoalmente as pessoas que estão trabalhando com a gente. E isso é um lado muito legal, que é mostrar como a cultura maker vai muito além da gente fazer um chaveirinho, da gente fazer uma coisinha legal e tal, mas da gente conseguir hackear, né? Eu acho que, por exemplo, a minha impressora maker, a minha impressora 3D, ela é hackeada, ela não é uma impressora que eu comprei, é uma impressora que eu fiz, que eu baixei, demorei 7 meses trabalhando nessa impressora e consegui fazer a minha própria impressora. E a gente começou a divulgar para pessoas que queiram fazer as suas impressoras em casa. A gente começou a tentar desenvolver modelos de caneta, modelos de impressão para a galera de periferia poder fazer seus pequenos reparos. Então, acho que o principal nós temos agora os makers contra o Covid, mas, infelizmente, problema é o que não falta. Então, é muito legal ver a comunidade maker se unindo para a resolução de problemas sociais. Então, que a gente possa continuar unido, que a gente possa... E uma coisa que é importante também é que a gente coloca no Makers contra a Covid, que a gente faz da nossa produção o nosso protesto. Porque nós somos cidadãos, nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu nunca tive convênio médico na vida, né? Então eu sempre usei o Sistema Único de Saúde. E em vez de apenas protestar, não que seja ruim, né, ir para a rua e protestar, mas como a gente está em tempo que não pode fazer isso, né, e o desmonte do Sistema Único de Saúde é algo evidente no nosso país, isso não é só desse governo, mas é dos últimos governos todos, mas que a gente faça enquanto protesto a produção. A gente fala que o simples fato de um hospital estar recebendo EPI de cidadãos mostra como a situação está calamitosa, né? Porque é isso, eu sou um educador, trabalho com cultura hacker e de repente eu estou fornecendo equipamento de segurança para médico, na maior pandemia do século, provavelmente. Então, não é que esse não seja o nosso papel, porque eu acho que como cidadão, todos nós temos papéis, mas a gente faz disso enquanto uma denúncia, de falar, pô, olha como a sociedade é capaz e olha como o governo está retraído num momento onde deveria estar mais presente. Então, eu queria agradecer a todos, espero que eu não tenha passado muito do tempo da fala, e mais uma vez pedir para vocês contribuírem com a gente precisa de contribuição, seja ela por doação, seja ela por divulgação, justamente, obrigado, nesse link aí, o catarse.me/geral contra a Covid, a gente vai enviar parte da produção para os estados do norte do Brasil, que estão sendo duramente atingidos. A gente também já enviou para comunidades indígenas, que tenham, né, acho que as comunidades indígenas, se a gente está falando aqui de América Latina, não tem como falar nas doenças que afetam os indígenas desde a colonização. Né? Então, junto com os navios portugueses, chegaram também gripes, chegaram também vírus. Então, é muito importante a gente ter um olhar especial a esse tipo de população, pois os indígenas têm uma fragilidade maior a boa parte dos vírus, ainda mais vírus globalizados. Então, que a gente se mantenha firme, o Makers contra a Covid está à disposição para novos projetos, para parcerias, para possibilidades de venda, mas todos nós somos voluntários, né? Então, é isso, eu acho que é a função social do Maker que a gente está colocando, né? O porquê nós somos Maker vai muito além de
de fazer um show, embora o show às vezes é importante, mas nós somos makers para resolver problemas da sociedade, estamos abertos aí, queria demonstrar toda a minha admiração às pessoas que passaram por aqui, e me sinto muito honrado de representar o Makers contra a Covid, que é um movimento gigantesco, e na verdade, outra coisa que é importante relembrar, é que ele é composto 90% de mulheres, então eu acabo sendo o porta-voz, porque eu sou mais desenvolto, mais cara de pau, assim, mas é um movimento praticamente completamente feito por mulheres, que são super organizadas, super firmes, que estão aí tocando esse projeto para frente, e eu acabo sendo o mais cara de pau aí para aparecer. Mas valeu, galera. Muito obrigado. Eu disse isso se chama solidariedade. E isso me gosta muito, esse exemplo aqui nesse painel, que mostra que cada não necessita uma empresa de 500, 300 funcionários, pode ser pequena empresa, empresa familiar, pessoa individual. Quando falamos de solidariedade, quando queremos ajudar, podemos ajudar, e vocês mostraram em uma realidade, né? Quantas unidades de hospitais, projetos sociais recebem apoio de vocês. Exatamente que muitas vezes nós somos mais rápidos em algumas respostas que o governo demora para se acionar, né? De certeza, os Fab Labs, os Makers foram os mais rápidos a responder a toda a América Latina, e depois entraram nas empresas, e muito agradeço por sua participação. Pensamos todos em apoiar nesse projeto tão importante, porque a pandemia está aqui, não vai terminar tão rápido. Eu acho que vamos ficar meses todavia precisando do apoio de todos. E eu queria agora, afinal, colocar todos no nosso painel aqui para dar uma palavra final sobre toda essa atividade que estamos fazendo em conjunto, né? Então, eu acho que esse seminário mostrou a nós que, se podemos fazer um cambio, podemos mudar as coisas, né? E, como eu digo, cada dentro da sua realidade social, pode ser ativo, pode atuar e pode ajudar nosso trabalho enorme, esse desafio que está na frente de nós, né? De lutar contra o Covid-19. Gostaria que cada dê talvez uma palavra final antes que cerramos essa sessão, e quem sabe vamos ter mais no futuro, né? E gostaria de começar com a Ângela, uma palavra de despedida e uma palavra também de como você vê agora o futuro para frente, né? E todo esse trabalho que vocês vão ver nesses tempos tão especiais que estamos vivendo nos outros. Bom, é isso, é só agradecer mesmo a participação. Estava dizendo aqui no chat que é uma honra mesmo fazer parte dessa história junto com vocês, ver essa ação de cada um. Eu me sinto honrada de estar articulando coisas e pessoas e fazendo essas triangulações, que eu acho que é muito o meu papel. E é isso, temos que reinventar o futuro e que seja realmente uma oportunidade dentro da crise, inclusive de nos redescobrirmos como pessoas, né? E sabermos a importância de sermos humanos e estarmos pondo isso em primeiro lugar, né? Então, parabéns a todos pelo trabalho e muito obrigada. Esperamos continuar aí com ações como essa, seja em qualquer situação. Muito obrigado, Ângela. Jackson? Boa tarde, eu quero agradecer também o convite de participar dessa live. É muito importante ver que tem mais gente pensando igual, que cada um pode dar um passo a mais e ajudar, né? Fico feliz em saber aí dos projetos do Protege BR, né? Parabéns. Também lá o Cadu, com o Geral contra a Covid, o Gerhard, lá se reinventando também com novas ideias, né? A Ângela, juntando esse pessoal todo, tentando ajudar. Olha, eu fico muito feliz de ter participado, obrigado a todos por compartilhar as experiências. A gente vai aprender um pouquinho de cada um e tentar usar no dia a dia. Também nós temos um setor de marketing, o Leandro, ele deve entrar em contato com o Cadu e depois com a Gabi aí para ver o que a gente pode ajudar, o que pode oferecer, o que pode contribuir, né? Nossa empresa também tem um lado social bastante forte. Contem com a gente, o que a gente puder ajudar, está à disposição, tá bom? Muito obrigado, Jackson. Eu vou passar a palavra também para a Gabriela. Bom, agradecer, faço aí das palavras de vocês todas as minhas, fico super honrada de ter participado de tudo isso,
E acho que é essa espiral da generosidade, que quanto mais a gente alimenta, mais ela cresce, vai retornando, e quem sabe a gente vai construindo aí uma cultura mais amorosa e generosa mesmo, né? Num país que é tão desigual e que tem tantas complexidades desde sempre, que nesse momento se acentuam. Então, fica aqui um convite para a gente voltar a dialogar, para incluir os dados de vocês no nosso mapa e de quem vocês conheçam, para a gente ir mostrando essa força de que quando essas ações que parecem territoriais, parecem focadas em um contexto, quando elas, você olha, amplia a perspectiva aí com no mapa mesmo, e vê como o Brasil, a gente vê a América Latina, o mundo, a gente vê a força que o cidadão da ponta tem de resolver os problemas, né? Acaba sendo um grande convite para a ação mesmo, para a gente começar a arregaçar as mangas e construir o mundo que a gente quer ver. Muito obrigado, Gabriela. Também vou passar para Cadu. Bom, então, queria agradecer a honra de estar nesse grupo, agradecer o contato aí do parceiro que vai fazer com a gente e na verdade, estou disposto a todo tipo de contato aí, a gente pode vir junto. E queria terminar deixando uma pulguinha atrás da orelha, que é, para mim, o meu próximo problema que eu vou tentar resolver, que é como levar internet para as comunidades periféricas. Eu estou já pensando como levar os conteúdos das escolas, né, para as pessoas que não têm internet. Então, isso é algo que eu estou começando a pensar. Tem um grupo de malucos aí que está começando a pensar nisso. Então, quem quiser começar a pensar nisso, já é uma possibilidade de um problema que vai continuar, mesmo que a pandemia acabe hoje, esse déficit de aprendizagem permanece, né? E agradecer, e acho que é um mote que a gente fala no Makers contra a Covid, que é ou venceremos todos juntos, ou a gente não vai vencer. Então, assim, se uma parte da sociedade ficar livre do vírus, mas outra parte continuar, o vírus volta. Então, se a gente não passar por isso todo mundo junto, a gente não vai passar. Então, que a gente permaneça junto. Muito obrigado a todos. E é isso. Tudo que nós tem é nós. Obrigado, Cadu. Como você falou, estamos todos no mesmo barco. E todos necessitamos ajudar que o barco vai para frente. Gostaria de passar a palavra também para Gerhard. Foi um prazer participar com vocês nesse evento. A gente está vendo que essa pandemia ela afeta todos os setores da sociedade, tanto a nível nacional como global, afeta da indústria até a comunidade indígena no Amazonas, todos são afetados, todos somos prejudicados por essa pandemia, e temos que fazer todo o esforço em conjunto, eu acho que também deveria ser a nível dos partidos políticos, seria uma hora de juntar todo mundo e fazer um esforço em conjunto de combater essa pandemia. Lamentavelmente, eu vejo aqui no Brasil que não se pensa assim. Eu sinto muito por isso. No meu país, por exemplo, acho que isso é totalmente diferente. A Áustria ou a própria Alemanha são exemplos como se deveria enfrentar uma pandemia dessa natureza. Porque só todos juntos conseguimos vencer esse problema. E vamos torcer também que saia logo uma vacina para acabar com esse problema de vez. Eu espero que todo mundo saia ileso dessa pandemia. Bom, muito obrigado por suas palavras, Gerhard. E nós outros somos o exemplo melhor aqui nessa conferência, né? Que juntamos empresas grandes, empresas pequenas, pessoas individuais, que sim, podemos fazer a diferença importante, que temos que estar juntos, ter um espírito de solidariedade. E nós, como Trote Glass, estamos felizes que hoje nossas máquinas estão tão necessitados a nível mundial na produção de EPIs. Na verdade, nós nunca, jamais pensamos que uma vez nossos equipos Trote Glass vão ser importantes na luta contra uma pandemia, não? Simplesmente ninguém pensava um dia que vai estar nessa realidade. E eu acho que nós outros damos um exemplo, não, de ação, de solidariedade, e eu convido a todos que estão ouvindo essa palestra juntar com nós. Temos as plataformas, temos aqui bastantes atividades em toda a América Latina e, bueno, em todo o Brasil, e juntos vamos vencer a pandemia e juntos vamos para frente. Obrigado a todos e muito sucesso, e vamos lutar todos para um mundo melhor e vamos vencer juntos essa pandemia. Obrigado. Obrigada, Tchau a todos. Prazer, até mais, até todos. Tchau, tchau.